37. O capítulo 37, ele continua o relato da construção do tabernáculo, que foi iniciado lá no capítulo 36, na aula passada com o irmão. Eu só vou ler o 36:1. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. E começou essa obra. Deus falou a Moisés o que fazer, como fazer e por que fazer. A utilidade de cada coisa a ser construída. Isso começou lá no 25. E no 36 começou a construção. Então, lá para Moisés, olha, o que fazer, como fazer e por que fazer foi dado lá. Nós vamos ver que a partir do 36 é a execução do que fazer. Então, eu vou mostrar aqui algumas diferenças que aqui não tem, lá tem. O porquê é feito e a finalidade. Como aqui é a construção, não tem por que ele explicar o porquê daquilo que já explicou lá atrás, no 25 em diante. Então, o relato da construção do tabernáculo, ele segue uma sequência diferente do 36 para a sua criação. Lá, ele deu uma ordem para Moisés, e na execução da construção do 36 em diante, tem algumas diferenças. E essa diferença tem opiniões, mas eu não vou entrar nessas opiniões, inclusive o Alessandro me deu um material aqui, e o porquê disso é a vontade do Pai. Me contento com a vontade do Pai. Ele disse o que fazer, como fazer e por que fazer, e agora está dizendo, agora é a execução do que fazer. Então eu vou ler do capítulo 37, versículo 1 a 5. É sobre a Arca da Aliança. Então aqui vai ser a execução da construção da Arca da Aliança, que foi dita a Moisés lá em Êxodo, capítulo 25, 10 a 22. Se alguém quiser escrever para depois comparar, lá ele disse a Moisés o que fazer, como fazer e por que fazer. Aqui é só a execução do que fazer, a feitura da arca. Então, versículo 1. Fez também Bezalel. Na NVI é Bezalel, mesma coisa. A arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, e era o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu. Por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e a pôs nos 4 cantos da arca. 2 argolas ao lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Depois, lá adiante, no final, se der tempo, no vídeo, antes do vídeo, eu falo alguns acontecimentos que aconteceu com Uzá em relação a isso. Então, aqui está a construção da arca, conforme foi dito lá atrás para Moisés. Tal qual igual. Não há diferença notável entre as instruções para a construção, lá para Moisés da Arca do 25, e o registro de como ela foi construída agora aqui. Com exceção de que no primeiro, lá para Moisés, ele relata em forma o conteúdo da arca, e aqui agora não. Lá ele vai dizer o que é para botar dentro da arca. Eu vou ler, então, Êxodo 25 a 31. Êxodo 25, 31, que não consta aqui no 37, o que constou lá, porque aqui foi só a execução. Lá ele fala para Moisés o que vai dentro da arca. 25, 31. Deixa eu ver se está correto. Não, né? 25, 21. 21. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Então, lá para Moisés, ó, faça a arca assim e coloque dentro da arca as tábuas. Aqui, o autor aqui, o artífice, ele está construindo a arca conforme a determinação de Deus, mas não citou isso porque é só construção. Mas essa é a diferença. E também tem mais diferenças que nós vamos ver, que além disso, além de colocar dentro da arca, e andei pesquisando aqui, conforme previsto no número 17:10, Êxodo 25, 21, Êxodo 16, 33 e Hebreus 9, 3 a 4, também foi colocado dentro da arca o varão de Arão florido,
o maná e as duas tábuas da aliança. Aqui, nós, como estamos no começo do estudo da Bíblia, só foi citado as duas tábuas que ele iria receber. Mas quem está mais adiante nos estudos sabe que a vara de Arão vai ser colocada, o maná vai ser colocado também. Tá bom? Então, essa é a primeira parte sobre a Arca da Aliança. A construção, ela foi feita conforme foi orientado a Moisés. Depois disso, nós temos o propiciatório, que a NVI traz, que é a tampa, né? A tampa da arca. Então, versículos 6 a 8 nos fala, relata a construção desse propiciatório. Fez também, no caso aqui, o obreiro, né? Bezalel, certamente com ajudantes, né? Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, era o seu comprimento. E a largura de 1 côvado e meio, e a largura era de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins, nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com eles o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então, basicamente, esse aqui, o propiciatório, ele servia como tampa da arca. A NVI traz como tampa e não como propiciatório. Basicamente, a única diferença entre a ordem dada a Moisés e a execução aqui das instruções para a criação do propiciatório e o relato dessa construção é o fato de que as instruções incluem um trecho falando da importância teológica do propiciatório, da tampa, no caso, né? Está lá em Êxodo 25 e 22, que eu vou ler para vocês, o que não consta aqui no 37. Êxodo 25, 32. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. É o 25 e 22, desculpa. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão voltados para a tampa ali, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então ele falou para Moisés lá no 25 que ali, entre os querubins, Deus se encontraria com Moisés e lhe daria todos os mandamentos destinados aos israelitas. O porquê que não está no 37? Porque aqui é simplesmente a execução do trabalho relatado no 25. Não tem o porquê da finalidade e nem os detalhes desses que ele citou aqui. Então, esse é o propiciatório. Depois do propiciatório, nós vamos para a mesa dos pães de proposição. As mesas dos pães de proposição, a orientação para Moisés está lá em Êxodo 25, do versículos 23 a 30. E aqui na execução está em Êxodo, do capítulo 37, do versículo 10 ao 16. Vamos ler então o versículo 37, do 10 ao 16. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados a largura, e de 1 côvado a altura, e de 1 côvado e meio. De ouro puro cobriu, ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, e as suas galetas, e as suas taças que se haviam para oferecer libações. Confesso aos irmãos que eu só estudo a NVI, estou tendo um pouco de dificuldade nessa versão aqui, que não é NVI, mas eu vou trazer isso tudo que eu recebi aqui do irmão Alessandro. Então, eu acho que a maioria dos irmãos talvez tenha essa versão aqui, deve ser a área, talvez, né? Então, aqui, irmãos, na mesa dos pães de propiciação,
assim como a arca também tem as varas. Lá adiante eu vou citar os erros que aconteceram. Por não, essas varas tinham finalidade de transportar, e quem transportar os sacerdotes, né? Então, a importância que foi falado lá atrás. Então, Deus, depois de tratar da construção do mobiliário do Santo dos Santos, o autor aqui, de Êxodo, Moisés, passa a falar sobre a construção dos objetos encontrados no santo lugar. Existe o santo lugar, que é o lugar santo, antes do véu, que estão esses recipientes, depois o véu e o santo dos santos, que fica a arca a aliança, né? A arca da aliança. Depois da mesa da propiciação, irmãos, a explicação da construção dessa mesa não tem diferenças expressivas em relação às instruções dadas para a sua construção, a Moisés, lá no 25. Porém, como em outros casos, nós vimos aqui, o plano inicial inclui informações sobre como a mesa deveria ser usada. Lá para Moisés, o que criar, como criar e por que criar. Aqui, no 37, é só a execução da criação. Então, lá tem o porquê, como deve ser usada. Então, eu vou ler para vocês aqui no capítulo 25, versículo 30. Essa é a diferença que não consta no capítulo 37. 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença. No vídeo nós vamos ver esses pães, para que estejam sempre diante de mim. Então, na execução da mesa, não se falou em pães, mas lá para Moisés disse o que é, para que servia, o que deveria ser colocado nela. Os pães da presença. Agora nós vamos para o candelabro de ouro. Aqui no Êxodo 37, versículos 17 a 24. Lá na orientação para Moisés está no Êxodo 25, versículos 31 a 40. Eu vou ler a NVI aqui do 37, 17 a 24. A gente se acostuma há 4 anos com a NVI ou Sérgio Feijó, então depois se atrapalha com as outras versões. Vamos lá, uma linguagem mais rebuscada das outras, né? Então, aqui, Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Opa, isso que eu li errado. 37, 17 a 24. É o candelabro de ouro. Desculpa, irmãos, aí. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a hastes, as tábuas, as flores e os botões. Formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoas, num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão e flor. Assim era como os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoas, com uma flor de botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores com tinta, e 5 quilos de ouro puro. Fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Então, esse candelabro de ouro foi tudo feito conforme a orientação de Deus. Depois ele passa para a instrução do altar de incenso, que é a última instrução. O altar de incenso, do capítulo 37, versículo 25 ao 29, ele se refere ao Êxodo capítulo 30, do 1 ao 10, lá da instrução a Moisés. Fez ainda o altar de incenso de madeira, de acácia.
Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e um incenso puro e aromático, obra de perfumaria. Então, aqui, irmãos, nós vemos a construção do altar de incenso e também do óleo de unção e o incenso. O altar de incenso, ele foi falado lá em Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10, dando instrução para Moisés. Sobre o óleo de unção, aqui no 37, versículo 29, ele foi falado para Moisés lá como fazer e a receita, no Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 33. E sobre o incenso, foi falado lá no capítulo 30, versículos 34 a 38. O que nós concluímos com essa execução das orientações dadas a Moisés no capítulo 25 e o incenso e o óleo no capítulo 30? Lá foi dado o que fazer, como fazer e o porquê fazer, a utilidade. Aqui, no 37, está só a execução do como fazer, o que fazer e como fazer. Então, por isso que eu trouxe algumas diferenças abordadas aqui, né, nesse texto que eu recebi do irmão Alessandro. Aplicação prática antes do vídeo. A construção das mobílias para o tabernáculo é descrita em Êxodo 37. A execução, então, está em Êxodo 37. Como fazer, o porquê fazer e para que servia, estava no 25 e 30. Como a lei mosaica era uma sombra das coisas boas que estavam por vir, isso nos diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, é legítimo considerar como essas mobílias estão relacionadas com a aliança sob a qual os cristãos vivem hoje, depois da nova aliança em Atos 2. Atualmente, o lugar santo de Deus é a igreja. Ele a comprou com seu sangue, com o sangue de Jesus Cristo, conforme está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso e Mileto. Ela, a igreja, é retratada como a casa de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele a trata como a igreja, a casa de Deus. Ela é comparada, então, com o templo ou com o tabernáculo. Nós sabemos que depois Salomão construiu o templo e trouxe o tabernáculo para dentro do templo. Isso está lá em 2 Samuel ou Reis, primeiro, não lembro qual versículo. Um desses livros aí. Então, ela é comparada com o templo ou com o tabernáculo. Está em 1 Coríntios, a comparação, capítulo 3, versículo 16, e também em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 22. Atualmente, podemos encontrar na igreja, nós aqui somos a igreja agora, as coisas que poderiam ser encontradas no tabernáculo naquela época. Temos acesso à misericórdia de Deus. Nós vamos ver lá, mas no vídeo, lá, o véu, Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, rasgou o véu. Lá no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Lá antes, no lugar santo, só entravam os sacerdotes da tribo de Levi para fazer o seu trabalho. Hoje todos nós somos sacerdotes e graças a Cristo nós temos acesso a Deus direto por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos acesso à misericórdia de Deus. Êxodo 37, do versículo 1 a 9, que nós lemos aqui, que foi a Arca da Aliança, relata a construção da Arca da Aliança e prossegue descrevendo a construção do propiciatório, a tampa, e dos querubins. Esses itens eram a mobília do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde Deus habitava. A arca servia de repositório para as tábuas da aliança. E vamos ver mais tarde também para a vara de Arão florida. Floriu porque teve uma contenda das tribos lá, e aquele que florisse seria o levita, e designasse, nós vamos ver isso adiante em Números. Entre os querubins também, e o propiciatório no topo da arca, anualmente o sumo sacerdote aspergia
sangue para expiar os pecados do lugar, só entrava lá o sumo sacerdote, graças a Jesus Cristo. Só houve um sacrifício, foi Cristo, o seu corpo, ele é a nossa propiciação, ele é o nosso perdão de pecados, graças a ele nós temos a esperança da vida eterna, graças a Jesus Cristo também, ele rasgou o véu que separava nós, sacerdotes de Deus, agora nós podemos chegar até Deus via Jesus Cristo. O Santo dos Santos é como o paraíso, o lugar onde Deus habita. Era um quadrado, e o paraíso é relatado em Apocalipse 21 como sendo um quadrangular. Assim como o sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, assim como o sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, a não ser através do lugar santo, passar pelo lugar santo, as pessoas responsáveis por isso hoje não podem entrar no céu, a não ser por meio da igreja. Eu acrescento mais aqui, né, nesse comentário, o corpo de Cristo da pessoa salva, ou seja, nós só herdaremos o reino do céu, só estamos na igreja se aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nos batizarmos das águas, tendo a purificação, aquela bacia que nós vamos ver no vídeo lá, onde os sacerdotes purificavam para entrar, graças ao batismo fomos purificados pelo sangue de Cristo. O mobiliário do Santo dos Santos nos faz lembrar de que aqueles que estão na igreja têm acesso à misericórdia de Deus, isso é verdade. Como cristãos, fomos purificados pelo sangue expiatório de Jesus e temos uma aliança com Deus. Mas, para isso, precisamos nós nos batizarmos, entrarmos no corpo de Cristo, porque ao batizarmos, morremos o velho homem, como Cristo morreu na cruz, e ressurgimos uma nova criatura, com o Espírito Santo habitando em nós, como Cristo ressurgiu, e nós temos aí sim, somos ingressos, né? É Deus que nos inclui no corpo de Cristo. Como cristão, temos uma mesa, uma luz e uma oração. Havia 3 itens de mobiliário no lugar santo, né? Uma mesa de utensílios, lá um candelabro e um altar de incenso. Isso ficava no lugar santo, antes do véu que a separava do Santo dos Santos. Êxodo 37, 10 a 16, nós vimos, está relacionado à construção da mesa dos pães da propiciação. Na mesa sempre havia 12 pães, as 12 tribos, né? O pão da presença. Êxodo 25, 30 nos fala isso, porque Êxodo 37 não nos trouxe isso. Mas Êxodo 27, 25, 30 falou que deixe lá, coloque os pães da presença nessa mesa que fica antes ali. Os 12 pães provavelmente representavam as 12 tribos de Israel. Depois, estudando, sim, representavam. E a sua presença na mesa pode ter significado que eles pertenciam a Deus. Hoje, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é que pertence a Deus, é o reino dos céus aqui na terra. Nós somos hoje embaixadores. Embaixadores é aquele que representa um país em outro país. Nós somos embaixadores de Cristo, de Deus, representamos Deus aqui na terra, o reino dos céus aqui na terra. Então, essa é a nossa função hoje. Na igreja, os cristãos também têm uma mesa, a mesa do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, fala que não podemos ter comunhão a não ser com os cristãos e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não serve exatamente para a mesma função, que é a mesa dos pães de propiciação, mas ela nos lembra, né, de que somos um e que juntos pertencemos a Jesus. Então, a importância da ceia do Senhor, relembrarmos todo o primeiro dia da semana, os cristãos começaram a fazer isso, o partir do pão, relembrar do amor de Deus, da morte de Cristo, dessa propiciação, de se entregar por nós, graças a Jesus Cristo, a nova aliança, não há necessidade de todos os anos fazer a propiciação, Cristo morreu por todos nós, um único sacrifício, graças a Cristo também, nós, do batismo, somos purificados, e quando pecamos, pedimos perdão a Deus, que nos purifica novamente através de Cristo, do sangue dele na cruz. Em seguida, em Êxodo 37, 17 e 24, descreve como o candelabro foi feito. O candelabro de ouro tinha 6 hastes, e como seu tronco central sustentava 7 lâmpadas. Estas 7 lâmpadas deveriam ser mantidas queimando o tempo todo. Elas forneciam uma única iluminação dentro do tabernáculo. Simbolicamente, o candelabro pode ter funcionado como um lembrete de que Deus é a única fonte de luz. É o que é a verdade. Cristo é a nossa luz. E hoje nós temos que ser a luz do mundo. Nós somos a luz e o sal da terra. A luz do alto de que Israel precisava continuar existindo. Na igreja, de modo semelhante, os cristãos têm a luz de Deus, a luz do alto. Jesus é chamado de a luz do mundo, lá em João capítulo 8, versículo 12. A palavra de Deus fornece luz para a igreja. Salmo 119, versículo 105. Eu acrescento aqui o que a gente sempre fala
nas mensagens, né? Nós somos a luz do mundo. Nós temos que refletir a luz de Cristo para os não cristãos. Por isso, da importância nossa, todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus, andarmos e vivermos pelo Espírito Santo que habita em nós. Foi essa a função que Deus nos deu, como selo e garantia da eternidade, e para nos ajudar a nos manter em santidade e sermos luz. Se andarmos pela carne, não seremos luz. Então, nós também somos a luz do mundo. Sem sua orientação, poderíamos não continuar de Deus, né, sendo sua igreja. Então, sim, Deus continua nos orientando hoje, a Igreja de Cristo, através da palavra de Deus, a leitura diária da Bíblia, e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Terceira comentário desse autor aqui, o Coy Hopper, em Êxodo 37 e 25, descreve a construção do altar de incenso. Nesse altar, o incenso era queimado de manhã e à noite. Como resultado, o tabernáculo era constantemente preenchido com um aroma suave. Certamente, o perfume do incenso também penetrava o Santo dos Santos, ou seja, passava ao véu. E assim reacendiam de um aroma agradável ao Senhor, porque o Senhor habitava lá. Na era cristã, o incenso talvez represente a oração. Talvez não, representa a oração. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13 e 4, o incenso é associado às orações do santo. Sabemos que as nossas orações ascendem ao trono de Deus. Nossas vidas de serviço também podem ser um aroma agradável diante de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15 em Filipenses 4:18. Então, nossas orações servem de um aroma agradável ao Senhor. Nosso sacrifício vivo e espiritual, nosso culto a Deus aos domingos e diariamente ao acordarmos, nosso culto de oração a Deus, nossa vida em santidade, tudo é aromas adorável, sacrifício a Deus. Conclusão na igreja, como no lugar santo, temos uma mesa e uma luz. Somos privilegiados por oferecer a Deus um aroma agradável que entra na presença dele. Por intermédio da igreja, temos acesso a Deus, à sua misericórdia e aos benefícios da nova aliança. Essas bênçãos são fornecidas somente para aqueles que estão na igreja. Uma coisa que aqui, o autor não fala, não é a igreja que salva, não é a igreja que salva, mas os salvos estão dentro do corpo de Cristo da igreja. Então, a salvação é um conjunto de fatores. Deixa eu ver aqui Romanos. Romanos também nos traz alguma orientação. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, Paulo escrevendo aos Romanos, e serve para todos nós, pelas misericórdias de Deus, Paulo, pelas misericórdias que Deus nos dá, que se ofereçam em sacrifício vivo, nosso corpo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não somos mais deste mundo. Colossenses 3 em diante. Devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso culto racional ele é diário, ao acordarmos até dormirmos. Não somente aos domingos, domingos, dia da semana, nós temos a função, sim, adorar a Deus, cantar, orar, o partir do pão. Mas o culto racional é todos os dias, um viver santo. Nós vamos passar esse vídeo, são 8h32, deu bem o tempo. Esse vídeo de 2 minutos, ele vai nos mostrar o pátio, vai nos mostrar o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que é separado pelo véu, onde lá só o sumo sacerdote entrava, no lugar santo os sacerdotes e no pátio também. E hoje nós somos sacerdotes, hoje esse véu foi rasgado por Cristo com a morte e a ressurreição. Já falei aqui, nós temos acesso a Deus direto via a Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo, nós chegamos a Deus e nós somos o sacerdote, como diz o Pedro na carta lá. Só um pouquinho, Alessandro. Nós vamos ver também, presta bem atenção nesse vídeo, nesses lugares, nós vamos ver o candelabro de ouro, aonde ele está no lugar santo, a mesa de utensílios, as varas para carregar, os utensílios da mesa, os pratos, o recipiente, as tigelas. Nós vamos ver também aqui os pães da presença, na mesa de utensílios.
Nós vamos ver o altar do incenso, as varas para carregar, colocado em frente ao véu, conforme lá, em frente ao véu, no lugar santo, véu, depois lugar santíssimo, onde se encontra a Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Nós vamos ver a Arca da Aliança, prestem bem atenção nesse lugar, no lugar santíssimo, com as varas para carregar. Nós vemos depois, na sequência dos estudos, que a tribo de Levi, os coatitas, os gersonitas e os marelitas, e todos tinham funções de carregar alguma coisa, porque das varas. Nós vimos lá que em Números, Levíticos 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram ao usar incenso em desacordo com o previsto em Êxodo 30, 34, a fórmula lá, nós vimos a fórmula, como é o incenso, como é o óleo, e Nadab e Abiú, dois sacerdotes, filhos de Arão, usaram fogo profano e incenso profano e morreram. Deus castigou. Nós vimos também usar morrer ao tocar na arca, Davi queria levar a arca da casa da Abinadab para Jerusalém, não fez conforme a lei, levou em carroça, ela foi cair, aí Uzá tocou a mão, Davi, ele morreu, Deus castigou, Davi desistiu de levar a arca com medo do Senhor, levou a arca para a casa de Obed-edom, mas mais adiante, depois passado 3 meses, Davi, de forma correta agora, com os sacerdotes, carregando pelas varas, leva a arca para Jerusalém. Está lá em 2 Samuel também 6 e Crônicas 15. Dentro da arca, nós veremos aqui no vídeo a vara florida de Arão, o maná e as duas tábuas de aliança, conforme nos descreve, né? Em Êxodo 16, 33, quanto às tábuas, Êxodo 25, 21, Números 17 e também Hebreus 9. Nós veremos o pátio, o altar dos holocaustos, a bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes. Eles se purificavam para entrar no lugar santos, e o sacerdote no Santo Santos. Hoje nós somos purificados graças ao batismo e ao sangue de Cristo. Nós vamos ver o óleo de unção, o óleo de unção era usado depois sacerdotes, os reis, os profetas. Hoje, a partir da vida de Cristo, o único rei ungido é o Espírito Santo. O Jesus Cristo, após o batismo, foi ungido com Deus, com o Espírito Santo. Os apóstolos exercem a função de profeta, foram ungidos com o Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo, e nós, cristãos, sacerdotes, fomos ungidos com o Espírito Santo no batismo. Recebemos, então, a unção de Deus, que é a presença do Espírito Santo no batismo. Então, tá aí o vídeo para nós assistirmos aí. Tá Você contigo, quer que irmão eu Alessandro? coloque o áudio dele? Você vai, assim, Não, eu não vou comentar, eu já comentei tudo antes, fiquem à vontade, só observem tudo que nós ouvimos aqui agora. tranquilo, eu só vou voltar aqui para me habilitar o áudio, tá bom? Só um minutinho. Vamos ver o pátio, lugar santo dos santos, lugar santo, os utensílios, a arca de Noé, o véu, tudo explicado. Pronto, ok. Só ligar meu áudio aqui. Antes de Pronto. passar a palavra aos irmãos para comentários, mais uma vez, perdão, Alessandro, perdão aos irmãos e a Deus, por não ter me preparado com mais tempo para trazer essa aula. Uma coisa eu deixo O- bem claro
com vocês depois de receber esse vídeo do irmão, esse material, de ter feito esse estudo rapidamente. Agradecer a Deus, e nós devemos agradecer a Deus. Nós recebemos tudo pronto, irmãos. Ali foi o começo, ali foi a origem. Aquele povo de lá estava aprendendo, passo a passo, dia a dia, as coisas. Nós temos tudo pronto, tudo escrito. Nós seremos bem cobrados quanto a isso. Como diz o gosto do irmão Josué, Deus está com a mão estendida da misericórdia dele para o mundo, para nós, e com a outra mão segurando a ira de Deus. No dia do juízo, ele vai trocar de mão, vai recolher a misericórdia e derramar a justiça, a ira de Deus. Não esqueçam disso quando pregar a palavra do Senhor. Nós somos abençoados pela graça de Deus e pela revelação completa que muitos daqueles do Velho Testamento, irmãos santos de fé, não tiveram. Deus abençoe a todos. Amém, Giovanni. Agradecido, e como a gente pode ver, né, irmão, dentro desses detalhes que você nos trouxe, Deus, nós vimos nas aulas passadas, né, no decorrer da estada de Moisés na presença de Deus, relatando os detalhes de cada um desses itens, como você falou lá no capítulo 25, no capítulo 30, nós podemos ver que Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Ele já fazia isso no contexto físico, material, né, no contexto da velha aliança. Imagine hoje no contexto da nova, com a nossa postura, o nosso agir, o conhecimento da palavra, a aplicação desse conhecimento, né? Dentro hoje do reino restaurado, dentro de hoje da igreja, como você deixou muito claro, né, na abordagem. Então, isso mostra que nós, como igreja, hoje, o que nós precisamos fazer? É ter essa atenção, ter esse cuidado, né? Ser minucioso, né? Nesses detalhes, para que a gente, diante dos nossos irmãos, diante daqueles que não conhecem a vontade de Deus, nós possamos honrar o máximo possível o sacrifício de quem? O sacrifício de Jesus. Porque se hoje nós estamos aqui, pegando o contexto da velha, por exemplo, Deus era Deus, como nós vimos aí no vídeo, Giovanni, né? O povo, no caso o sacerdote, tinha acesso ao santo lugar. O sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos. Eu e você, como gentios, entenda, né, o termo, nós não somos judeus de nascimento, como gentios, né, em termos na carne, nós hoje podemos chegar na presença de Deus graças ao sangue de quem? Graças ao sangue de Jesus. Eu e você, ao fecharmos os nossos olhos para conduzir a oração, né, nós estamos na presença de Deus. Como fala lá na figura do incenso, né, no altar de incenso, lá no contexto de Apocalipse, é como um aroma suave que sobe à presença de Deus. São os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, os nossos rogos, as nossas súplicas, na presença de quem? Na presença do Senhor. E para isso, basta eu e você agora, lavados pelo sangue de Jesus, tendo a presença do Espírito, é fechar os nossos olhos e, com fé, conduzirmos, né, as palavras na presença de quem? Na presença do Senhor. Olha como Deus nos privilegia. E o que nós precisamos fazer? É fazer uso dessa ferramenta poderosa que Deus tem nos dado, a sua palavra, né, o seu espírito, para que de fato nós possamos hoje fazer a diferença na vida um dos outros, tá bom? Quem quiser comentar ou perguntar alguma coisa para o Giovanni, a gente só levantar a mãozinha, eu vou estar gerenciando aqui, tá bom? Fique à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos, irmãos. Ok? Pode falar, irmã Nízia. Só ligar seu áudio. Ah, certo. É porque eu esqueci de ligar. Eu queria saber, assim, qual a importância do Senhor ter mandado construir tudo e usar o ouro, porque o ouro prevalece em tudo ali, né? Em toda a sua construção. Deixa eu ler um comentário aqui, ver se ajuda, ver se dá resposta, irmã. Os utensílios do tabernáculo eram feitos de ouro puro,
Se o tabernáculo for como a igreja, então cada cristão pode ser comparado àqueles utensílios ou aos materiais com os quais o tabernáculo foi feito. O povo de Deus é intrinsecamente de ouro. Somos muito valiosos. No entanto, dependerá de nós se o nosso valor será ou não percebido. Vamos nos assegurar de viver de forma a nos assemelharmos a utensílios de ouro que podem ser apurados por fogo. 1 Coríntios capítulo 3, 13, 1 Pedro 1, 7, e são feitos para a honra, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Se algum irmão tem uma explicação melhor do que essa para ajudar, eu agradeço. Boa noite, irmãos. Só um breve comentário. Ouro também sempre representou realeza. Sempre representou realeza. Nós somos sacerdócio real. O real ali é de realeza, não é de realidade. E o ouro, em todos esses utensílios, ele representa que tudo isso, né, tem a ver com o comando eterno de Deus sobre todas as coisas. Do Senhor é o ouro, né, e a prata. É um outro detalhe que isso era visto por todos os povos, né? E interessante é que nos outros reinos, né, da terra, eles sempre colocavam a cadeira, o trono de ouro. E na nação de Israel eram os utensílios que representavam os serviços sagrados a Deus. Então isso é um detalhe muito interessante, que é uma diferença entre a nação de Israel e os outros povos. Eles colocavam ouros para homens. E no caso de Israel, o ouro é para os utensílios, é o significado que era mais importante do que a pessoa. E isso é um detalhe importante. Então, ouro de realeza também. Muito Obrigado, irmão obrigada, meus Sérgio. irmãos. Entendi. Muito obrigada, irmão Giovanni e irmão Sérgio. Obrigado, Sérgio. Um aprendizado novo que eu tive aqui. A tua explicação ficou bem clara, dando importância à servidão e não à pessoa, né? Obrigado. Obrigada também. Gratidão, irmã Anísia. Irmão José Augusto. Glória a Deus, irmão, que a paz dele continue conosco. Que maravilha, deveras, como o Espírito Santo move em todos nós, né? Eu ia fazer a Giovanni justamente essa pergunta. Se nós podíamos ser comparados com esses utensílios de ouro, fazer parte da igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que o Espírito move dentro de todos nós. E também eu quero agradecer muito a Giovanni, foi maravilhosíssima essa aula, e olha como a gente já evoluiu em tantos passos como esse daí. E como o Giovanni falou, quanto Deus nos abençoou em trazer tudo pronto para nós, né? Tudo tão melhorado, tudo tão evoluído. Sem dúvida, também eles foram muitíssimo abençoados no tempo deles. E nós também, da mesma forma. Obrigado, Giovanni, obrigado a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Se os irmãos me permitem também, né? Eu não sei se aqui eu não achei espaço para levantar a mão, né? Mas estou entrando assim. Irmãos, o irmão Giovanni trazendo essas reflexões, leituras, nos faz sempre pensar em algo importante, né? Principalmente quando o Giovanni fez a comparação, né, do que estava acontecendo ali, né? A execução desses objetos, desses locais. E depois ele nos levou para Romanos capítulo 12, bateu muito forte no meu coração, algo que eu acho que esse é o sentido para nós, né? Do que nós aprendemos da história, né, do relacionamento de Deus com os homens. Enquanto os judeus, né, os israelitas estavam recebendo de Deus o desenho do que seria perfeito, né, a sombra ainda, né? O desenho do que estava sendo feito, né, o candelabro, e hoje o candelabro, né, a arca, cada coisa que tinha dentro da arca, os querubins, aqueles irmãos, os israelitas, eles tinham um desenho do que viria, né? Então eles já praticavam nesse desenho do que viria.
E nós, irmãos, estamos vivendo, estamos dentro, né? Da mesma maneira como o irmão falou, né? Como deveria ser feito e aqui era a execução sendo feita. Então, hoje nós estamos vivendo a execução disso tudo, né? A execução. A luz é Jesus nos revelando tudo, né? Se tirasse a luz do templo, eles não enxergariam tudo que estava acontecendo. A luz tinha esse significado muito importante. Então, quem entrava no santo lugar, no Santo dos Santos, eles tinham o candelabro que iluminava e mostrava tudo o que estava acontecendo. E Jesus nos mostrou e nos mostra tudo o que está acontecendo no mundo espiritual, no nosso relacionamento com Deus, né? Nós temos a palavra, que é a lei de Deus, nós temos a condução de Jesus como pastor, né? Jesus sendo o centro de tudo. E como é bom a gente saber que nós estamos dentro desse acontecimento, Deus sendo adorado, né? Deus sendo ouvido por nós, Deus ouvindo nossas orações no incenso. Então, tudo aquilo que era desenhado na arca, para nós hoje é vida, e a gente tem que ter esses olhos espirituais. Então, mexeu muito comigo isso, e o que o irmão ressaltou muito bem, né? Nós temos que prestar muita atenção, porque o tempo todo nós estamos oferecendo serviços sagrados a Deus. O tempo todo nós estamos queimando o incenso das nossas orações, que vai até o coração de Deus. O tempo todo nós estamos sendo perdoados, como a mesa da propiciação. O tempo todo nós temos anjos do Senhor ao nosso serviço, né? E o Espírito Santo. Como é fantástico, né? A gente saber que tudo isso nós estamos vivenciando cada dia, no cântico, na oração, na ceia do Senhor, aos domingos, com os nossos irmãos. E é isso muito especial, irmãos. Nós estamos no Santo dos Santos por causa de Jesus. Que bom. Bela Amém. reflexão, irmão. Obrigado. Irmão Humberto, Obrigado, irmãos. Boa noite a todos. Eu estou pensando aqui que aquilo que é muito importante é que vocês lembram que o Senhor, ele fez as coisas lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Essas coisas são a sombra do Novo Testamento, como somente um reflejo das coisas. E, por exemplo, aqueles utensílios de ouro lá no tabernáculo, o ouro é aquilo que é mais precioso, ou uma das coisas mais preciosas no mundo inteiro. O que o nosso Deus está falando conosco e com aqueles judeus lá naquela época é que é muito importante estar ali no templo, no templo do Senhor. E essas coisas estão representando agora a nós. Nós somos aqueles utensílios, aquelas pessoas que estamos servindo ao Senhor. E o ouro representava o mais valioso daquela época para o templo. Assim agora, os cristãos e as coisas que estão no templo do Senhor. Porque o tabernáculo era também uma figurinha, uma figura do templo, do verdadeiro templo. O verdadeiro templo somos nós agora, a igreja do Senhor. Aquelas coisas, então, falam acerca da importância do templo do Senhor também. E nós vemos ali que nós somos pessoas muito privilegiadas de estar na casa de Deus. E como sacerdotes de Deus, também nós agora temos a oportunidade, como aqueles sacerdotes, com algumas restrições. Nós não temos as restrições agora, mas aqueles têm as restrições. Agora nós podemos ficar, caminhar, estar ali no templo de Deus o tempo todo, glorificando a nosso Deus, oferecendo os sacrifícios espirituais que Ele quer agora. E também nós estamos aqui gozando da graça de Deus na nossa vida toda. O templo também, vocês lembram que ali e o tabernáculo, ele tinha a presença de Deus, mas agora a presença de Deus está na igreja do Senhor, nós cristãos, nós, em todos aqueles que somos os redimidos de Deus.
Eu creio que é muito importante essa comparativa que nós podemos fazer ali com as coisas da tenda, do tabernáculo e daquele templo que o Senhor fez naquela época. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Humberto. Um ponto que me fez lembrar, Humberto, aqui, lá no capítulo 10, como você citou, de Hebreus, que visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, né? Lá no 10:1, não a imagem das coisas reais, nunca jamais poderá tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios, ano após ano, eles oferecem perpetuamente, né? Aí lá no 19, no mesmo capítulo, o autor de Hebreus escreve: tendo, pois, intrepidez. Onde que nós vamos alcançar essa perfeição, né? Como você bem colocou, o Sérgio também trouxe, né? Onde que a gente vai alcançar? É justamente tendo intrepidez para buscar a presença de Deus, quando ele fala no versículo 19: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo que? Através do que? Qual é o meio? É o sangue de Jesus, né? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E aí, não de maneira casual, lá no versículo 25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque se deixamos de congregar, será que a gente vai estar tendo coragem, trepidez para buscar a presença de Deus? De modo nenhum. Por isso que a comunhão ela é importante dentro do contexto hoje da nova aliança. É através disso, como posso dizer assim, se os judeus no tabernáculo tinham ouro, cada um de nós aqui, discípulos de Jesus, né? Nós temos a presença de Deus na nossa vida. E é isso para o quê? Para nos motivar, para que cada vez mais a gente busque a presença de Deus. Se buscamos a presença de Deus, significa que nós não estamos buscando a presença do mundo, né? Se estamos buscando a presença de Deus, aí aplica a Romanos 12, né, Giovanni? Como você falou, nós estamos oferecendo um culto racional, consciente, mostrando que nós não queremos nos conformar com este século, mas nós estamos buscando a vontade de quem? A vontade do Senhor. Então é fantástico, né? O privilégio que nós temos no Senhor. Pode falar, Giovanni. O Jordão também está com a Só mão levantada aqui. esse teu comentário, não fugir do raciocínio. Eu estou buscando, oro muito a Deus e quero que os irmãos me ajudem. Eu estou buscando um estudo, uma reunião. E eu proponho aqui, eu gosto muito do irmão Sérgio Feijó, ele é uma pessoa bem esclarecida, falava mais vivência dos dias de hoje. Eu não quero ser tipo um fariseu, cobrar ou liberar. Eu quero a palavra do Senhor. Deus deu a pandemia e propiciou que nós fizéssemos vários estudos online. Tu falou aí, não deixemos de congregar, nos reunirmos para nos exortarmos mutuamente, como alguns estão deixando o costume, deixa de congregar, a fé diminui, não vejo os irmãos, não tem aquele abraço, não tem aquele vínculo. O meu receio que eu estou vendo, o culto online. Eu sei que o culto online ele é importante para aquele que está viajando, aquele que está, opinião minha, me perdoem, tá, pessoal? Doente, eu deixar de estar com os irmãos presencialmente, porque eu preciso desse estudo. Eu estar presencialmente com os irmãos, abraçá-los e ficar na minha casa, como estou agora. Agora eu estou estudando, eu digo o culto ao domingo, o partir do pão, a ceia. Agora eu estou estudando online. Eu fazer online, ele para Deus, biblicamente, é válido, eu tenho que ter um sacrifício de ir lá presencialmente, no prédio, lá, ou na praça, ou onde os irmãos se reúnem, ir lá congregar. O que ensinar para os irmãos, né, dessa área. Nós estamos na pandemia já há 3 anos. A pandemia já parou, mas o online nos trouxe bastante coisas benéficas, como isso agora aqui. Mas, em compensação, tem irmãos se afastando, deixam de vir e, quando vê, se afasta. Eu estou na busca desse estudo, irmãos, desse diálogo bíblico. Eu tenho visto fotos de congregações, reuniões domingos que eu recebo, onde se reúne. Eu vou citar prédio, mas é lá a igreja onde se reúnem vazios os prédios. Maria em casa. Não sou Deus. Então, estou aberto um dia, algum irmão que tiver coragem de falar nisso, desse tema, não deixar-vos de congregar, como é o costume de alguns, se cai nesse sentido. Sérgio Feijó, o dia que quiser falar sobre isso, eu agradeço. Algum irmão. Tá bom? Desculpe esse desabafo aí. Eu estou percebendo, irmãos,
não vindo, não vindo, quando vê, cadê o irmão? Já não veio mais, se afastou. Irmão, eu acho isso essencial e eu já me coloco à disposição, até porque tenho feito isso com alguns irmãos no pessoal, não é? Já comentei isso com o grupo dos irmãos de Juiz de Fora e alguns irmãos pessoalmente eu já tenho conversado sobre isso, que isso é um perigo muito grande, né? As lives, não é só minha opinião, né? Eu vejo na palavra do Senhor. As lives, elas deveriam ser um acréscimo àquilo que já deveríamos ter, né? É um acréscimo, né? Edifica, sim, é claro que edifica, mas não constrói, né, comunhão, irmãos. Não constrói comunhão. Constrói conhecimento, constrói desenvolvimento educacional na igreja. Nós passamos a conhecer novos irmãos, mas isso necessariamente e psicologicamente não representa koinonia. Há sim a grande necessidade de nós estarmos presencialmente, né? Até porque há um risco, eu estou falando agora de uma linguagem técnica, que depois conversaremos com mais detalhe e eu me coloco à disposição. Só um breve comentário, é que algo essencial que acontece no presencial. Nós não conseguimos alcançar online, como numa conversa de WhatsApp, nós não conseguimos conversar nem expor a comunicação que ela é feita presencial, né? Não dá para ficar namorando pela internet para o resto da vida. Eu gosto de fazer essa comparação. Se você não se encontrar com a pessoa, você não terá os desafios de suportar uns aos outros. Você jamais conhecerá a fundo alguém que não seja de forma presencial. Tá? Mas isso é um assunto para depois. Eu me coloco à disposição, sim. É só marcar o dia que eu estarei pronto para isso, irmãos. Com a palavra de Deus, é claro, na frente. Obrigado. Amém. Obrigado, Sérgio Feijó. O irmão, o Alessandro tem um link, o dia que puder oferecer um dia à disposição, se for interesse, é uma boa. Eu convidaria os irmãos do Brasil todo aí, porque é interessante. É interessante. O irmão Jordão estava com a mão levantada. Depois o irmão José Augusto. Muito obrigado, irmãos. Boa noite para vocês, para mim é bom dia. Estou falando de Moçambique. Eu estou muito agradecido de estar convosco. Sempre gostei de pedir sempre a Deus para estarmos juntos um dia como este. Eu estou muito feliz mesmo de estar a ouvir essa palavra sobre o tabernáculo. Eu queria acreditar que mesmo como a palavra do Senhor disse que era a sombra no tempo de Moisés, isso estava a nos levar para o Cristo. Então, aquela colocação de ouro, quando estava-se a construir o tabernáculo, quero acreditar que mesmo estava a mostrar que era a palavra do Senhor, que estava mostrando em sombra naquela altura, como Jesus viria para que a palavra dele ficasse firmemente até hoje, porque a palavra do Senhor nunca pode e nunca poderia desaparecer. Então, colocaram aquele ouro no tabernáculo para representar a divindade de Jesus Cristo. E quero também agradecer sobre a opinião que está vindo sobre de estarmos online a estudar até poder. E a palavra do Senhor diz que se nós começarmos a sair fora do conteúdo, como o hebreu também disse, não estarmos a reunir, ou temos que estar sempre a reunir com os irmãos. Isso é edificante e é bíblico. E quero acreditar mesmo que, além de termos essa oportunidade de estarmos a falar online, mas quem estiver mais próximo do irmão, como os irmãos já em Brasil alguns estão próximos. Acho que é ideal mesmo sempre criar-se um tempo de chegar na casa do irmão ou mesmo chegar na casa de oração, porque é lá onde apanhamos o moral físico, além do espírito. O espírito sempre está conosco em todos os lugares, mas também o moral físico, para mim, acho que é muito importante também, porque
é dessa moral física que mesmo alguém estando fraco na carne, mas com o irmão ali ao lado, ele ajuda muito e continua a permanecer firme. E ele procura mesmo estar perante a Deus, porque já está a ver o amor, a aproximação e o carinho dos irmãos. Eu queria só mesmo agradecer quanto a essa parte. Muito obrigado, irmãos. Gratidão, irmão Jordão. Irmão José Augusto. Com glória, eu serei breve, irmão. Gostaria de também concordar com o que o irmão falou. E nós podemos, sim, entender do próprio Espírito que Deus nos concede a lógica de que está nos relacionando pessoalmente, elevadamente, né? É bem maior do que está pelo vídeo. Então, como o irmão Giovanni falou, é uma forma de acrescentar, como na forma de acrescentar essa reunião pelo Zoom é bom, mas o próprio Deus ele já cuidou disso de muito tempo. Quando ele reuniu o povo ali, ele disse, olha, onde quer que vocês vão morar amanhã depois, quando vocês se espalharem pela cidade, né? Vocês deverão se reunirem na minha presença e ali eu os abençoarei. Então, veja que há uma bênção dada para que se reúne, para quem se reúne diante de Deus, próximo um dos outros, junto a Deus, como uma ideia de estar junto em um determinado local onde se reunir. Então, a nossa justiça comum nem sempre serve de parâmetro, mas o próprio Deus diz que as coisas do mundo também, né, nos ensina em tantos momentos. A nossa justiça comum não aceita julgamento por videoconferência, a não ser que sejam assuntos limitados, porque é preciso estar presente do seu acusador no tribunal, diante de testemunhas, para que ali, num relacionamento mais pessoal, se trate de assuntos que é sério do próprio julgamento. Então, eu espero que realmente todos nós amadureçamos cada vez mais e nunca jamais leve em conta de que essa reunião no Zoom substitui o relacionamento pessoal. Glória a Deus, eu concordo muito que se faça mesmo um estudo com isso, né, amadurecendo todos nós, porque realmente muitos irmãos acham muito cômodo estar assistindo pelo vídeo também, né? Mas vamos amadurecermos juntos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Humberto, e aí eu passo para o Neves para a gente fazer oração. Antes de você fazer oração, só tem um pedido de oração, Neves, que a irmã Ju pediu, uma amiga, mas eu vou passar primeiro para o Humberto, aí antes da sua oração eu já informo aqui para os irmãos também poderem orar no decorrer da semana. Humberto. Que ela não é virtual. Nós usamos a virtualidade para nos edificar e encorajar e para pregar a palavra de Deus. Mas a igreja é cada um de nós. E de acordo à palavra de Deus, nós temos que estar juntos. E o Senhor, ele desenhou a reunião, por exemplo, os domingos, para que nós estemos juntos, porque nada pode reemplaçar, por exemplo, o beijo, o abraço dos irmãos, quando nós estrechamos as mãos dos irmãos, o olhar, o ver o rosto dos nossos irmãos, o poder sentir o calor deles, isso é irreemplaçável. As coisas virtuais, elas não podem reemplaçar a presença dos irmãos no prédio da igreja ou naqueles lugares onde a igreja tem as reuniões para adorar a Deus. Nós temos que ser muito sábios e ter a sabedoria para usar as coisas que o Senhor tem nos dado para nosso crescimento espiritual. Eu creio que em nenhuma época no mundo, na história do mundo, hemos tido predicado tanto como agora. Muitos estudos têm sido feitos nestes dias, na pandemia e após a pandemia, mas eles não são para reemplaçar
a presença do irmão Giovanni, do irmão Alessandro, da irmã, do irmão de todos nós. Nós somos muito importantes para estarmos juntos presencialmente nas reuniões da congregação. Há muitas ocasiões, por exemplo, aqui na Colômbia, nós temos alguns irmãos que eles estão vivendo muito longe e nessas partes do nosso país, nesses lugares, não há congregação da Igreja de Cristo perto deles. E assim, por exemplo, nós usamos o Google Meet, o Zoom, para as reuniões presenciais, e ali a reunião é transmitida para outros irmãos que vivem longe. Mas, se eu tenho a oportunidade, se eu estou perto do local, do prédio da igreja, eu tenho que estar na igreja. Eu necessito ir. Eu preciso estar ali com os meus irmãos. Aquele que está muito longe, eu creio que ali, em muitas ocasiões, é até quase que impossível para eles assistir às congregações. Mas são casos muito especiais, muito diferentes. Mas se você tem a oportunidade de estar no local, no prédio da igreja, você tem que estar ali, porque a virtualidade não reemplaça a comunhão que nós temos, que Deus desenhou para nós desfrutar, porque ela, a comunhão, a koinonia, ela é para o seu benefício, o seu crescimento espiritual também. E isso é o que eu vejo na Bíblia, acordo desse tema que o irmão Giovanni ele falou. Obrigado, Humberto. Só rapidamente, antes do Neves, obrigado, Sérgio Feijó, me trouxe um aspecto novo que eu vou colocar nesse estudo, onde tu falou, né? Colossenses 3:13. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Como é que eu vou suportar um ao outro e perdoar as queixas se eu não convivo com essas pessoas? Então, como é que meus irmãos aqui da Zona Sul, tem alguns irmãos aqui, vão me suportar e me perdoar se eles só me veem online? Por isso que a comunhão presencial é importante, porque é um exercício de amor, de perdão e de convivência. Obrigado, Feijó. Obrigado, Giovanni. Obrigado pela participação dos irmãos. Gratidão a Deus, né? Por essa ferramenta de edificação, de fortalecimento. Um ponto positivo, como é que eu poderia conhecer o Giovanni, o Feijó, né, o irmão Serjão? Eu já não vi todos os irmãos aqui, e a gente já tem esses quase 4 anos aí, né? Quase 4 anos já, né? 3 anos e pouco, né, Giovanni? Nos estudos no decorrer da semana. E, claro, eu entendo em relação a quando se trata do culto, foi algo acessório, né? Nós fomos levados por uma força maior para, num período determinado, fazer reuniões, mas depois que normalizou, nós precisamos voltar ativa, né? Claro, como foi bem colocado pelos irmãos, os estudos online, eles são acessórios. Tanto é que, por exemplo, esse estudo que a gente faz no domingo, você olhar lá na postagem no YouTube, nós colocamos Escola Bíblica Doutrinária Online. Mas de domingo de manhã, lá em boa parte dos irmãos que estão aqui de Manaus, né, a gente está na Escola Bíblica Online, presencial, ou seja, presencial, culto, e aí à noite nós temos o estudo junto com vocês aqui, né? Dona Ivani e Ana, antes de a gente ir para a oração, algum pedido, alguma colocação? Não, é porque eu queria confirmar do que o Giovanni falou sobre comunhão. Ele falou muito bom, olha, a comunhão, a importância da comunhão na vida do cristão. Porque só a comunhão nos ajuda a nos fortalecer e ajuda a fortalecer nossos irmãos também, irmãos. Precisamos estar próximo deles para saber como é que eles estão, como é que eles vivem, para ter esse acesso a eles, ajudá-lo através da oração. E a comunhão, a presencial, é muito importante. E você levantou isso é uma coisa muito boa. Isso é muito importante para nós. Nós não podemos viver sem a comunhão. Nós precisamos dessa comunhão. É ela que nos ajuda a resgatar cada dia, cada momento, a nossa vida espiritual. Ela é muito importante. E eu gostei desse tema muito. Obrigada por isso.
Ainda Glória a bem, minha Deus, irmão. sogra, que o almoço na sua casa é presencial, não é online. Só imaginou se fosse online, eu estava perdido, minha sogra. O irmão Sérgio, já para a gente finalizar, que a gente já passou um pouquinho do horário, aí É pedido de oração pela irmã Giane, que não está bem. irmã Giane, irmão Neves, e aqui também a Ju, nossa irmã lá de Salvador, ela pede pela sobrinha da amiga dela, Jéssica, né? O nome da sobrinha dela, da Jéssica, é Laila. É uma criança de 4 anos que ela está com pneumonia e ela está entubada. E está tomando medicação e a medicação não está surtindo efeito. Então, a Ju pede oração, né, pela sobrinha da amiga dela, a Laila. Tá bom? Colocarmos aí nos nossos pedidos de oração, irmãos. Ela não é da igreja, né? Ele de vez em quando procura ajuda, pede oração, Deus intercede e infelizmente a família se não se volta para Deus. Quem sabe essa seja uma oportunidade, né? Mais uma vez, não que Deus queira isso para essa criança, mas de nós podermos intervir, de nós fazermos o nosso papel e levarmos a Deus isso e quem sabe isso possa mover o coração dessa família e buscar de fato ao Senhor. Tá bom, Neves? Com você, mano. Antes de iniciar a oração, eu quero, agradecer ao nosso irmão Giovanni pela excelente condução do estudo e quero dizer para ele que o Senhor foi muito glorificado essa noite através dele e que ele continue assim sempre, aprendendo e transferindo esse conhecimento, passando esse conhecimento para todos nós. Obrigado aí pela Glória a excelente Deus, irmão. condução do estudo, Giovanni. Glória a Deus. Vamos Obrigado. estar em oração, então, irmãos. Amado Deus, Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, santíssimo é teu nome, Senhor, Criador de todas as coisas, único Deus vivo, nosso Deus, nosso Senhor, Deus de amor, Deus de justiça e de misericórdia. Somente o Senhor é bom, Pai. Sabemos, Pai, que o teu amor é tão grande, Senhor, e sabemos, Pai, que só o Senhor é capaz de estabelecer um plano de salvação tão bom, Pai, que nos colocou em reconciliação com o Senhor, Deus. Somos gratos por seu Filho Jesus Cristo, Pai, que morreu naquela cruz, crucificado, mas ressuscitou porque não havia pecado nele, Pai. Mas sim, Pai, morreu por nossos pecados. E essa morte, Pai, foi para que nós tivéssemos vida, e a tua palavra fala que é vida em abundância, Pai. Somos gratos por isso. Agradecemos, Pai, a Jesus Cristo pelo seu sangue derramado, pelo seu sacrifício e pela sua obediência, Pai, ao Senhor e à sua vontade. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teus ensinamentos. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por tua proteção, por suas bênçãos, pela comunhão que temos, Pai, junto aos nossos irmãos, que traz-nos fortalecimento, coloca, Pai, ajuda quando precisamos, fortalece nossa fé. E neste momento, Pai, em comunhão, eu quero te colocar, Pai, um pedido de oração feito ao nosso irmão Alessandro, a sobrinha, né, da, da Jéssica, a Laila, ela é uma criança, ainda precisa da tua proteção, Senhor, precisa da sua restauração de saúde, Pai. Que o Senhor possa intervir, Pai, junto aos médicos, junto aos medicamentos, que faça efeito, que ela possa estar se restaurando, se restabelecendo. Mas não só isso, Deus, eu peço também que teu Espírito Santo acesse aquele coração, Senhor, e mostre a ela que só existe um caminho, o caminho de Jesus Cristo para com o Senhor, Deus. Que ela possa ouvir a tua palavra, que ela possa crer na tua palavra, que ela possa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também.
Eu quero colocar também, Pai, essa noite, o nome do nosso irmão Roberto, daqui da Igreja de Cristo do Guarabara. Ele está internado no hospital, cuidando com problemas de saúde. O senhor já conhece o quadro dele, nós temos orado, temos colocado diante do Senhor. Mas que o senhor possa também, Pai, intervir nessa situação e possa estar restaurando a saúde desse irmão, Pai. Porque a presença dele nos faz muito bem em comunhão e que ele possa estar logo de volta, congregando, participando das atividades, como sempre de costume tem feito, Senhor. O nosso irmão Serjão também, ele cita, né, o caso da nossa irmã Giane, onde nós temos orado, nós temos colocado isso por diversos irmãos na tua presença, Deus, pedindo a tua intervenção, pedindo que o Senhor, né, prolongue a vida dela, prolongue a saúde dela, que o Senhor alivie as dores, Pai, alivie o sofrimento daquela irmã, Pai. Ela é tão amada por todos nós. A distância, Pai, não impede que a gente a ame de coração, que a gente ame em Jesus Cristo e que nosso desejo, Pai, é que ela se restabeleça, que ela te glorifique, porque só o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de cura, é um Deus de libertação, Pai. Tenho certeza que mais irmãos aqui devem ter algum outro pedido no coração, que o Senhor possa visitar o coração de cada um neste momento, Pai, e possa ouvir de cada um a sua necessidade, seja ela de proteção, seja ela de restauração, seja ela de paz, seja ela de até mesmo, Pai, de que é o que mais necessitamos nas famílias, Pai, de pessoas que façam conversão ao Senhor, Deus. Diversas famílias converte um, mas vários ficam de fora, Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos que a comunhão seja primeiramente dentro da nossa casa, Senhor. Queremos que a nossa família, Deus, aceite de coração Jesus Cristo, que faça parte dessa comunhão, faça parte do teu reino, Senhor. Nós colocamos isso na tua presença nessa noite. Que o Senhor, Pai, habite em todos os lares essa noite com o teu Espírito Santo, transformando os corações, transformando a vida das pessoas, fazendo que elas aprendam, Pai, que só o caminho de Jesus é o verdadeiro, só o caminho de Jesus é o único caminho, Senhor. É a única opção que nós temos, Senhor, para ter vida. E como sua palavra fala, vida em abundância, Senhor. Te damos graças por Jesus Cristo nesta noite. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Neves, obrigado. Amém. Obrigado, Giovanni. Boa noite, Giovanni. Muito obrigado. Giovanni. Obrigada, Noite Giovanni. abençoada. Irmãos, Com um Deus. abraço a todos. Irmãos, Giovanni, obrigado, irmão, pela edificação. Obrigado, irmão. Delmiro, Boa noite a todos. Boa Boa aula, noite. boa noite. Boa noite a Olha, dona todos. Bárbara aí,